Fala pessoal, vamos iniciar agora o nosso assunto que eu já tinha falado para vocês de iniciado lá na nossa comunidade sobre dependência emocional, e é um assunto delicado que nós precisamos tratar, nós precisamos conversar sobre isso, e é muito sério esse assunto, muito sério mesmo, tá? Então eu vou explicar para vocês um pouco do que é dependência emocional. E nesse falar em dependência emocional, nós vamos trabalhar um pouco sobre como que se inicia ou por que se inicia, e vamos trabalhar também como a gente pode mudar isso na vida das pessoas, tá? Na sua vida. A primeira coisa que eu preciso entender que dependência emocional é o seguinte: eu paro de me amar e eu tenho a crença de que o amor da outra pessoa é o mais importante para a minha vida, entende? Então, a dependência emocional começa assim. E às vezes você pode ter a falsa sensação de que dependência emocional é somente entre casais, e não é. A dependência emocional, ela vai muito mais além disso. Porque às vezes eu posso ter uma dependência emocional dos meus pais, eu posso ter uma dependência emocional de outros parentes, e também sobre relacionamentos, sobre amigos. Então, vamos tratar tudo isso aqui sobre esse tema agora aqui com vocês. Quais são as características que mostram que você tem dependência emocional? Eu vou trazer alguns pontos aqui e conforme eu for falando, você vai fazendo a sua autoanálise e compreendendo se você tem isso ou não, tá? Vamos definir isso em graus. Então eu posso me sentir desconfortável em relação a algumas coisas que acontecem sobre o meu parceiro, sobre minha parceira, sobre os meus parentes, mas quando aquilo começa a interferir de uma forma negativa na minha vida, aí eu preciso analisar, entendeu? Não significa que eu não vou, por exemplo, ficar chateado se alguém não conversar comigo, ou se alguém de alguma forma, por N motivos, me ignorou, ou talvez eu tenha a percepção de que a pessoa me ignorou, mas não me ignorou, mas enfim, a gente vai trabalhar tudo isso aqui, tá? Eu vou trazer alguns pontos e eu quero que você pense sobre isso. Quais são os comportamentos e os pensamentos de quem traz sinais de que tem dependência emocional? Reforçando mais uma vez que uma criação de crença vem sobre fatos ou sobre palavras que foram feitas a você. Então, uma crença ela não nasce do nada, ela tem que ter alguns critérios. Palavra que gera pensamento, que gera sentimento. Quando chega na parte do sentimento, quando eu sinto aquilo, se torna uma crença. Crença é uma verdade absoluta. Uma crença para mim é uma verdade absoluta. Se é uma verdade absoluta, eu vou repetir esse padrão, porque já falei sobre isso, o cérebro quer economizar energia, então ele vai fazer com que você sempre repita o mesmo padrão. Encontrei um padrão, repete. Padrão, repete. Padrão, repete. Porque isso vai para o seu inconsciente. O primeiro fator é ter medo em excesso de ficar sozinho. Eu tenho um medo terrível de ficar sozinho. Eu não suporto a solidão. Eu não quero ficar sozinho de forma alguma. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho pavor de ficar sozinho. Então, todas as pessoas que têm... Eu não gosto de ficar sozinho é uma coisa. Eu tenho pavor e aversão a ficar sozinho é outra. São coisas distintas, tá? Então eu tenho medo excessivo, eu tenho um pavor, eu não posso ficar sozinho, não quero ficar sozinho, e pensar na possibilidade de ficar sozinho me traz pânico. Esse é o primeiro ponto a se pensar. Ser excessivamente apegado a um parceiro, familiar ou amigo. Estou num relacionamento e hoje eu vou sair com os meus amigos, ou eu vou jogar bola, eu vou sair com as minhas amigas. Essa pessoa não suporta essa ideia, porque ela quer essa pessoa o tempo todo do lado dela. Essa pessoa ela não pode sair sem mim, ela não pode fazer nada sem mim. Eu fico apavorado só de pensar essa pessoa longe de mim. Eu não suporto essa ideia. Isso é complicado, isso é complexo.
Porque o parceiro, ele não consegue ter a vida dele. Por quê? Porque você, de alguma forma, quer colocá-lo, ele em um lugar. Esse lugar é seu, então você vai ficar aqui e não é para você sair. Entende? Então, a pessoa que tem esse tipo de medo de que a pessoa que eu estou relacionando, ou um familiar, ou meu pai, ou a minha mãe, vai sair de perto de mim, é inadmissível isso. Eu fico apavorado de pensar, não. Imagina o seguinte, a minha mãe, ela separou do meu pai, coisa e tal, e vai entrar num novo relacionamento. Não, minha mãe não pode namorar de novo. Não, meu pai não pode namorar de novo. Não, não pode acontecer isso. Quem que minha mãe está pensando que é? De querer namorar com os outros? Quem meu pai pensa que é para ficar namorando outras pessoas? Não, não. Essa pessoa não pode viver, essa pessoa não pode seguir, porque eu tenho a necessidade que ela fique perto de mim, porque eu tenho medo de ser abandonado. Eu tenho a percepção de que se a pessoa que eu amo, a pessoa que eu quero estar perto de mim, em algum momento vai embora e não volta mais. Então, toda pessoa que tem dependência emocional traz um traço na sua infância de que se sentiu abandonado ou de que foi abandonado ou de que foi rejeitado. Então, eu, quando criança, tenho a percepção de que a minha mãe me abandonou, eu tenho a percepção de que o meu pai me abandonou, o meu pai foi embora ou a minha mãe foi embora, eu acho que eu não tenho valor. E o momento que eu acho que eu não tenho valor mais, se eu não tenho valor, eu preciso de alguma forma comprar esse amor. Entende? Como é que eu compro esse amor? Prendendo. Então eu prendo essa pessoa aqui. Por quê? Se eu estiver de olho, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa não vai me trair. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa não vai fugir de mim. Eu tenho certeza absoluta que eu vou ser amado porque essa pessoa está sendo obrigada a ficar do meu lado. E passar pela minha cabeça de que essa pessoa vai embora, isso me traz uma ansiedade profunda, um transtorno, e eu não consigo viver, não consigo respirar, não consigo, porque eu dependo dessa pessoa. Eu vou falar uma coisa aqui muito importante já para você entender. Nos relacionamentos, eu não posso encontrar alguém que me complete. Mais uma vez, o meu marido, ele não pode me completar. A minha esposa, ele não pode me completar. A minha namorada, meu namorado, eles não podem me completar. Eles devem me complementar. Complementar significa o seguinte: eu já sou uma pessoa completa e eu quero somar com você, com as suas experiências, para complementar as minhas. Se eu tiver que ter alguém na minha vida para que ele me complete, significa o seguinte: eu estou vazio e o meu amor, o meu coração, ele precisa ser seu para que eu me sinta completo. Se eu ter que olhar para um cônjuge, para um namorado, e ele me completa, é um problema, é um perigo, porque se um dia essa pessoa quiser seguir a vida dela, quiser fazer uma outra coisa, você sai prejudicado na sua concepção. Por quê? Porque essa pessoa é minha vida. É uma falta de amor absurda para comigo mesmo que eu tenho a necessidade de que outra pessoa me complete. Por quê? Porque lembra na infância? Eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu não tive valor para os meus familiares, para os meus cuidadores, e por não ter esse amor, por não ter esse valor, hoje eu sou uma pessoa que precisa que as pessoas me completem porque eu não tenho um amor próprio. A raiz de toda a questão de dependência emocional é a falta de amor próprio. Por se sentir abandonado ou rejeitado, ou por ter sido abandonado ou rejeitado pelos seus pais ou cuidadores. Essa é a raiz. Entende? Eu não me amo, o meu amor não é suficiente, eu preciso de um amor de outra pessoa. Se eu preciso do amor de outra pessoa, significa que eu estou vazio. E se eu estou vazio, eu preciso encher. E se eu preciso encher, eu vou encher de quê? Do outro. Entende? Esse vazio que eu tenho no peito só vai ser preenchido se o outro me amar.
Eu não sou uma pessoa transbordante, que eu tenho tanto amor por mim que esse amor eu transbordo para você. Entende? Quem não tem dependência emocional, ela transborda. E se você for embora, ok, é uma pena, eu fico chateado, vou ficar triste porque eu tenho sentimentos. Mas a minha vida não vai parar por causa disso, não. Entende? Não vai parar. Agora, se um homem perde a mulher no relacionamento por alguma questão e ele tem dependência emocional, ele trava e não consegue mais viver. Por quê? Porque ele não é o suficiente para ele mesmo. Os homens, diferentes das mulheres, expressam dor de formas diferentes. A mulher, por exemplo, tem um mecanismo maravilhoso que é o choro. Quando uma mulher chora, ela coloca para fora todo o medo, toda a angústia, toda a tristeza, e o cérebro baixa o seu nível de ansiedade. Então eu choro, melhoro. O homem não chora. Ele foi ensinado que ele não deve chorar, ele não deve demonstrar fraqueza, então ele não chora, então ele vai guardando, ele vai guardando, ele vai guardando. Então, o homem, para ele tirar essa dor que ele está sentindo, ele recorre a situações de depreciação. Quais são? Álcool, cigarro e droga. Ou a quarta opção é viver uma roleta russa de forma promíscua. Ele começa a fazer sexo com um monte de mulher, porque ele quer ele quer acabar com a dor que ele está sentindo. Entende? Onde há todo excesso, existe uma falta. Todo excesso existe uma falta. Todos os dias eu preciso beber uma cervejinha para me relaxar. Todos os dias, todo final de semana é a famosa sextou, né? Então, sextou, eu tenho a necessidade absurda de tomar uma cervejinha. Tá errado beber cervejinha? Não, não tá. Eu preciso saber o contexto disso. Eu, por exemplo, não bebo. Eu não utilizo álcool porque eu sei o mal que o álcool faz no corpo. Então eu não bebo. E não cabe a mim julgar você se você bebe ou não. Agora eu estou falando para homens, tá? Isso é especificamente para homens. Mulheres, prestem atenção nisso que eu estou falando, porque isso pode ajudar o marido de vocês, o namorado de vocês. Quando o homem bebe demais, quando ele bebe demais e não tem controle mais sobre isso, significa o seguinte: eu estou pedindo ajuda, me socorre porque eu estou a ponto de explodir. O álcool traz para mim alguns estágios de alegria, depois traz um estágio de leveza, porém ele é uma droga. O álcool é uma droga, entende? Quando o álcool não é mais o suficiente, eu parto para os entorpecentes. Eu vou para a farinha, né, para a cocaína, ou eu vou para o crack, pedra. Entende? Por quê? Porque eu tenho a necessidade de destruir essa dor que eu estou sentindo. Homens, por exemplo, que jogam muito videogame. O que isso quer dizer? Ele bebe muito e joga videogame. É errado jogar videogame? Não, mas você não é mais menino. Para menino, tranquilo, mas você não é mais menino, você é homem. Ah, mas eu jogo videogame para relaxar. Sim, porque você é um menino num corpo de homem. Por quê? Porque em algum momento você se sentiu rejeitado, você se sentiu abandonado e você tem a necessidade de completar esse vazio que você tem, distraindo a sua cabeça em vez de resolver o problema. Então eu vou usar pedra, eu vou usar farinha, eu vou beber demasiadamente. Por quê? Porque eu quero acabar com essa dor que eu estou sentindo. E muitas das vezes você sabe porque você está passando por isso, só que você não quer resolver, porque isso dói. Toda transformação ela vai passar por dor. Entenda isso. Toda transformação você vai passar por uma dor. E isso tem que acontecer. Porque a dor é sentimental. Então é esse sentimento que vai trazer transformação. Saiu do meu inconsciente, passei para o meu consciente que eu estou com um problema de dependência emocional e porque em um momento da minha infância eu senti rejeitado e de alguma forma eu fui rejeitado. Ou eu senti ou eu fui. Perfeito. Eu já sei onde é o meu problema. Agora eu preciso o quê? Olhar para dentro de mim,
Vê em que momento isso aconteceu, porque você sabe. Se você olhar para dentro de você, existem algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês, que você vai conseguir olhar para dentro e conseguir ver isso, tá? Eu vou te ensinar uma agora. O que eu quero que você faça? Eu quero que você sente na sua cama, sem barulho, sem nada, sem celular, só você, só você. Eu quero que você feche os olhos, que você respire profundamente, e eu quero que você se olhe na sua frente com os olhos fechados, imagine que tem uma cadeira. E nessa cadeira você vai ver uma criança. Essa criança é você. Você vai se ver criança sentado nessa cadeira. Com os olhos fechados, você vai perguntar para essa criança que é você na cadeira, mostrar para você aonde foi, em que momento que você se sentiu rejeitado. Nesse exercício, você vai falar com essa criança. Olha, você criança, diga seu nome, tá? Você criança, você é amada. Você criança, você passou por problemas, mas você é amada. Você passou por problemas, você foi rejeitado, mas hoje eu estou aqui para te ajudar. Começa a falar isso para essa criança. E essa criança vai dizer para você, vai mostrar para você qual foi o momento em que você se sentiu rejeitado. O seu cérebro vai te mostrar isso. Só que você precisa imaginar essa criança, porque esse trauma é de criança, tá? Quando você vê essa situação, o seu cérebro vai te mostrar essa questão. Aí você vendo essa questão, você vai saber onde que foi essa situação, onde você sentiu ou foi rejeitado, e aí sim você traz para a consciência e diga para essa criança, hoje você é amada, isso não vai acontecer mais porque você hoje é amada, você hoje é respeitada, eu te respeito, eu te amo. É um exercício que você vai fazer para você conseguir ressignificar o sentido do que aconteceu com você, tá? Um outro ponto, voltando novamente para quem tem dependência emocional, alguns pontos, né? Ele sente que o seu humor e a felicidade depende do outro. Ele vai ter também controles obsessivos em relação ao parceiro. Uma coisa também, presta bem atenção. O grande ponto, o ponto mais alto de quem tem dependência emocional é que ela não consegue colocar limite na outra pessoa. Ela não consegue pôr limite. O que é pôr limite? Ela não consegue dizer que aquilo que a pessoa faz machuca ela, porque ela tem medo que essa pessoa vá embora. Então ela se submete a situações, ela submete a coisas que ela jamais aceitaria, mas ela aceita porque ela depende emocionalmente dessa pessoa. Lembra? Eu dependo de você porque eu sou incompleto, então eu preciso de você para me completar. Então eu entrego a minha vida para você, a minha vida está em suas mãos. Não pode acontecer isso não. Minha vida está nas minhas mãos e você é meu complemento. Você vai me trazer coisas que vai complementar a minha vida. E se as coisas que você faz não vai trazer, não vai agregar valor a mim, pode ir embora. Ah, mas eu te amo. Sim, sei que você me ama. Porém, amor é diferente de paixão. Paixão é sentimento, paixão é um monte de coisa, é uma questão química. O amor não, eu não tenho que sentir nada por você para me fazer por amor. O amor é ato, não é sentimento. Entende? As pessoas confundem paixão com amor. Quando eu estou apaixonado por você, eu quero fazer um monte de coisa. Mas quando eu entro na parte racional do amor, eu olho para essa pessoa e essa pessoa não tem mais graça. Por quê? Porque eu usei toda a química da paixão nesse relacionamento. Aí eu me envolvo, aí eu caso, aí eu namoro, faço um monte de coisa sem ter realmente uma conexão com essa pessoa, porque eu estou apaixonado, eu não amo essa pessoa. Entende? O amor é atos de fazer algo para a pessoa, respeitar essa pessoa, ouvir essa pessoa, ajudar não, ser um apoio. Já fiz um vídeo sobre isso. Ser um apoio para essa pessoa. Só que se essa pessoa começar a trazer para você ferimentos, se ela não respeitar você, se ela passar do limite, significa que ela não te ama, porque o respeito faz parte do amor.
Compreende isso? Um outro ponto que você vai perceber que você tem independência emocional é que você se sente perdido no relacionamento e a sua vida estagna. Parece que a minha vida não anda mais, ela está parada. Não sei se você já sentiu isso. Às vezes eu estou num relacionamento que parece que eu estou perdendo meu tempo. Às vezes tem esses lapsos, né? De consciência. Gente, mas tem uma coisa errada. Já tem 5 anos que eu estou com essa pessoa e as coisas não andam. As coisas não progridem. A pessoa não melhora. A pessoa não agrega. Ah, mas eu amo essa pessoa, vou ficar com ela. Vou ficar com ela, não importa. Ah, essa pessoa vai me abandonar. Só de pensar que essa pessoa vai embora. Dependência emocional. Então faz o exercício que eu ensinei para vocês da criança, de colocar a criança na cadeira, para vocês trabalharem essa dependência emocional de vocês. Então, nesse momento aqui eu trouxe para vocês o que significa essa dependência emocional, quais são as características. Ponto. Eu vou deixar aqui embaixo uma enquete. Quem quiser fazer algo específico para cuidar da ansiedade, clica aqui em votar. E todos aqueles que quiserem sim, eu vou passar um exercício individual com algumas perguntas e exercícios para vocês controlarem a ansiedade, para que vocês consigam se livrar dessa dependência emocional. Entendeu? Então, quem quer um atendimento individual sobre como controlar a ansiedade, vou deixar aqui embaixo, clica no sim, eu vou fazer o contato individual e vou passar alguns exercícios para você controlar a ansiedade. Combinado? Espero que esse assunto um pouco mais profundo tenha ajudado vocês e que vocês consigam, porque depende somente da decisão de vocês, acabar com essa dependência emocional. Você tem que se amar. Se ame. Entendeu? Se ame. Se ame. E transborde amor na vida de outras pessoas. Combinado? Um abraço. Até a próxima.